Glória a Deus. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus hoje no Salmo 15. Vamos meditar um pouco naquilo que o Senhor deseja nos ensinar através do salmista. Salmo 15. Amém? Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, porque não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós clamamos pela Tua presença nessa noite e rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, o nosso entendimento, iluminando os olhos do nosso entendimento, de modo que nós entendamos aquilo que o Espírito de Deus deseja ministrar ao nosso coração, e que nós saiamos daqui de modo diferente do que entramos, Senhor. Que o Senhor possa, com toda liberdade, ministrar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Eu queria começar com uma pergunta nessa noite. Como você reconhece um cidadão do céu? O texto que nós acabamos de ler é um salmo de Davi, e o salmista responde as perguntas, pelo menos duas perguntas ele responde aqui: que tipo de pessoa desfruta da presença do Senhor e tem íntima comunhão com Ele, e como reconhecemos um cidadão do céu. Podemos chamar esse salmo de radiografia do verdadeiro cidadão dos céus, daquele que, embora estando no mundo, ele tem consciência plena de que não pertence ao mundo, ele é um cidadão dos céus. E nós, ao lermos esse salmo ele falou de um modo especial ao meu coração, porque são muitas as histórias que chegam, são muitas as situações que aparecem e tal, e eu fico encantada com a palavra, como essa palavra é viva, como essa palavra responde a determinadas coisas. E nós entendemos que esse cidadão dos céus, ele é sal, ele é luz, ele é perfume. Como disse o apóstolo Paulo, ele é luzeiro no meio de uma geração pervertida e corrupta. O cidadão dos céus é aquele que faz bem e não mal, é aquele que é especial, é aquele que as pessoas querem ter por perto. E este salmo, ele suscita ainda algumas outras perguntas. O salmista não fez essas perguntas, mas são perguntas inevitáveis, do tipo: será que nasci de novo? E eu convido cada um desses que entraram aqui nessa noite, que você possa se perguntar: será que eu nasci de novo? Será que mudanças reais se operaram em mim? Meu testemunho tem apresentado Cristo às pessoas? Será que abandonei verdadeiramente as velhas convicções espirituais, ou tenho servido a dois senhores e cocheado entre dois pensamentos? Tenho interferido positivamente aonde estou plantado? São perguntas que todo servo
servo de Deus, novo ou velho na fé, jovem ou ancião, homem ou mulher, deveria se fazer. Amém? Então, quanto mais empreendemos essa jornada de fé, mais se faz necessário esse autoexame. Cada um, como disse o apóstolo Paulo, examine-se a si mesmo. Como esse culto também é um culto de doutrina, nós paramos aqui para que deixemos nos ministrar pelo Espírito Santo de Deus. E nós insistimos muito com isso aqui. Nós não estamos aqui para apontar o dedo, para dizer, olha, isso assim é errado, isso aqui assado é errado. Não, o Espírito de Deus que está no seu coração, ele precisa ter liberdade de fazer os consertos que precisam ser feitos na nossa vida. Amém? O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, queridos, nada pode ser mais trágico para um servo do que perder a comunhão com Deus. E perder a comunhão, eu não estou falando daqueles momentos de silêncio de Deus, quando Deus se cala e fica olhando você agir, você ir e vir, para ver se você realmente aprendeu aquilo que Ele tem ensinado. Eu estou falando do rompimento que o pecado faz, provoca a nossa separação entre nós e o nosso Deus. O inimigo de nossas almas, ele é astuto e planeja de todas as formas nos derrubar da nossa posição em Cristo Jesus. E o profeta Amós, o Senhor, falando através do profeta, ele diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Nós estamos ansiosos, esperando a segunda vinda de Jesus. Esse acontecimento é um acontecimento iminente, é algo que pode acontecer já já, mas pode acontecer daqui a um tempo maior. Mas nós precisamos estar preparados para isso. Mas há uma outra possibilidade que nós não podemos perder de vista, é o fato do Senhor resolver nos chamar mais cedo. Será que nós estamos preparados? Será que nós paramos? Ou será que nós nos preocupamos muito mais com a vida do outro, fiscal da fazenda celestial, da vida do outro, e deixamos de olhar para nós mesmos, deixamos de permitir que o Espírito de Deus ministre ao nosso coração, faça as mudanças que precisam ser feitas? E eu queria dizer para você nessa noite, Deus tem grandes mudanças para fazer no nosso coração, mas você vai ter que permitir que Ele faça isso. Amém? Quanto mais nós impedimos o trabalhar de Deus na nossa vida, muitas vezes a gente diz: Senhor, entra na minha sala espiritual, mas não vai no meu quarto. Não vai naquele lugar escondido onde eu guardo aquelas coisas que o Senhor não pode ver. O Senhor precisa ser o dono absoluto da nossa casa espiritual, do nosso coração. Ele precisa entrar com toda a liberdade. Ele precisa vir e fazer as mudanças que Ele, como dono da casa, não como hóspede, Ele acha necessário. Amém? Seguindo o raciocínio pormenorizado do salmista neste salmo, vejamos o que caracteriza esse cidadão dos céus. E à medida que nós vamos entregando essa palavra, eu queria que você se deixasse ministrar, não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus, porque eu preciso tanto ser ministrada quanto vocês. Eu, o pastor Malta, o Senhor não terminou a obra em nenhum de nós. Amém? Então a primeira coisa que nós encontramos como característica desse cidadão dos céus, ele vive em integridade e pratica justiça.
Versículo 2 diz: o que vive em integridade pratica a justiça. Isso começa a responder às perguntas iniciais feitas pelo salmista, mostrando aquele que habitará no tabernáculo do Senhor e morará no seu santo monte. Alguém que está em Cristo, que teve seu espírito recriado pelo Espírito de Deus, alguém que foi justificado pela fé em Cristo Jesus, alguém que não tem 2 pesos e 2 medidas. E eu não estou falando aqui de exterioridades, eu tenho insistido com isso. Não estou falando nem dos cacoetes pentecostais de aleluia, glória a Deus. Muitas vezes as pessoas dizem isso muito mais como um cacoete do que mesmo sentindo verdadeiramente aquilo que está no coração. Amém? Este cidadão do céu não se conforma com o presente século. Ele tem consciência plena de sua condição de peregrino e forasteiro neste mundo. Ele não mais se adequa aos padrões antigos do mundo, do qual ele fazia parte. A inteireza desse cidadão dos céus torna-se mais eloquente do que suas palavras. Ele é justo porque foi justificado pela fé em Cristo Jesus e passa a praticar a justiça do céu. O pecado para ele não é algo corriqueiro, é um acidente. Eu não estou falando de impecabilidade, eu não estou dizendo aqui que o cidadão dos céus, ele não peca. Ele pode pecar como um acidente de percurso, mas logo ele se sente constrangido pelo Espírito de Deus, e quando isso acontece, ele tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, arrepender-se, confessar e abandonar o seu pecado. O salmista, no Salmo 11, versículo 7, ele diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. O cidadão dos céus, ele sabe exatamente naquele momento onde ele tropeça, onde ele pisa na bola, e ele sabe quando o Espírito de Deus toca o seu coração e ele logo volta e se arrepende. Segunda característica, ele de coração fala a verdade. Versículo 2, parte B do versículo. O cidadão do céu, ele é compulsivo pela verdade, porque ele sabe que a verdade não é simplesmente uma inclinação qualquer. Essa verdade é uma pessoa chamada Jesus. O próprio Jesus diz isso: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o cidadão dos céus, ele se veste dessa verdade como se fosse um cinturão, e nós constatamos que é lamentável as mentiras e sofismas no meio daqueles que se dizem cidadãos dos céus nos dias de hoje, que lotam nossas igrejas, muitas vezes fazendo até parte das lideranças. Então, queridos, em nome de Jesus, deixe que o Espírito de Deus ministre ao seu coração. Mentiroso é filho do diabo. É muito sério. Jesus, ele quando confrontou os escribas e fariseus, quando ele confrontou os religiosos da sua época, ele traz uma palavra tão dura em João 8, versículo 44, ele diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não existe para o servo de Deus, para o cidadão dos céus, mentira pequena ou mentira grande, mentira, mentira. E esse cidadão dos céus, ele não pode dar lugar ao diabo na vida dele. Terceira característica do cidadão dos céus, nós encontramos na parte A do versículo 3, o que não difama com sua língua. Ele não difama com a sua língua, ele não é crítico, ele não é melindroso. Sua língua é usada para louvor da glória de Deus.
Seus lábios se abrem para transmitir graça aos que ouvem. Sua palavra é sempre agradável, temperada com sal. Ele tem temor de Deus e não abre seus lábios dolosamente. Se não tivermos algo positivo para falar, então permaneçamos calados. Há muitas críticas no meio do povo de Deus, há muito julgamento, há muita falta de discernimento no meio do povo de Deus. Então, se você enxerga algo, fique calado e ore. Coloque diante de Deus. Peça que o Senhor traga luz de entendimento celestial àquela situação, mas não saia contando aquela história para outras pessoas. Quer falar sobre isso? Fale com o Senhor. Entre no seu quarto, feche a porta, fale com o seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, queridos, o cidadão do céu, ele é uma bênção. A outra característica, ele não faz mal ao próximo. A parte B do versículo 3 diz isso. O cidadão dos céus, ele é uma bênção onde quer que esteja. Ele se coloca sempre como canal da multiforme graça de Deus. Ele é um bom vizinho, ele é um bom amigo, ele é um bom marido, um bom irmão, é um bom profissional, é um bom patrão. É alguém que sempre queremos ter por perto. O cidadão do céu conhece e obedece a regra de ouro da palavra de Deus, que está em Mateus 7, versículo 12, que diz o seguinte: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porquanto esta é a lei e os profetas. Quinta característica, ele não lança injúria contra o seu vizinho. Amém? Versículo 3, a parte C. Ele não usa de caminhos escusos para se beneficiar, para esconder os seus próprios pecados. Muitas vezes a gente vê essa tentativa de difamar alguém para se beneficiar. Presta atenção em nome de Jesus. Cada um examine-se a si mesmo. Que hoje seja um dia de faxina espiritual, onde possamos colocar esta casa espiritual que somos nós, à mercê do Espírito Santo de Deus, mestre por excelência, que ele entre com toda a liberdade, que nós possamos convidá-lo. Vem, Espírito Santo de Deus, entra no meu coração, entra na minha vida, como nós cantamos muitas vezes, que nós possamos deixar que ele entre, que ele ministre, que ele faça as mudanças que precisam ser feitas e que o nome do Senhor seja glorificado. Sexta característica do cidadão dos céus: ele tem por desprezível o réprobo, o perverso. Abomina o mal e o perverso, não se associa com eles, não fecha os olhos de forma conivente às ações malignas, antes as reprova. Não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não se conforma com o presente século, mas procura ser transformado pela renovação de sua mente. Antes, o seu prazer está em servir ao Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Muitas vezes o mundo faz determinadas coisas, o mundo age de determinadas maneiras, todo mundo faz isso, mas o cidadão dos céus não pode fazer. E quando o cidadão dos céus ele faz, ele é desmascarado. Amém? Amém. Vamos embora, vamos ver o que o Senhor tem mais para nós nessa noite. Sétima característica, ele honra os que temem ao Senhor. Versículo 4, a parte B do versículo. Ele honra os que são verdadeiramente irmãos, honra a igreja, honra o nome do Senhor pelo qual ele próprio é chamado, honra a santa palavra de Deus, honra seu ministério. Ele tem temor de Deus e recusa-se a ser objeto de escândalo no meio do povo de Deus. Ele se devota à obra de Deus e não a faz relaxadamente, mas em adoração reverente, por amor ao objeto de sua adoração, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A sua vereda, a vereda deste cidadão dos céus,
é aquela descrita em Provérbios 4, versículo 18, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Oitava característica, eu disse a vocês que a gente ia estudar a palavra, a gente está estudando. Ele mantém a sua palavra mesmo com dano próprio. É alguém de uma só palavra, seu sim é sim, o seu não é não, e o que disso passar vem do maligno, diz a palavra de Deus. Ele é constante, perseverante, não possui ânimo dobre, ele sabe em quem crê. Ele sabe que os desertos vêm, os vales vêm, mas ele sabe em quem crê e sabe que o Senhor passará junto com ele e o assistirá nas horas de dificuldades, nas horas que as coisas ficam bem difíceis. Ele sabe que o Senhor estará ali com ele em todo o tempo. Amém? E a nona e última característica, ele não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, diz a parte A do versículo 5. Ele dá com uma mão sem que a outra veja, é benigno com os que estão à sua volta, acolhe o necessitado sem benefício próprio. O cidadão dos céus não se compraz com as injustiças. Amém? Amém. Qual o resultado dessas características do cidadão dos céus? Nós podemos ver isso, encontrar esse resultado na parte B do versículo 5. Quem desse modo procede não será jamais abalado. E abalar aqui significa sair do caminho, perder a comunhão com o Senhor. Quem desse modo pratica não será jamais abalado. Conclusão: o que o texto nos ensina sobre o cidadão dos céus? Primeiro, ele é íntegro e pratica a justiça. Ele fala a verdade, tem uma palavra só e tem uma língua consagrada ao Senhor. Cuidado com a sua língua em nome de Jesus. Ele não a usa para o mal. Ele se preocupa com o próximo, não lhe faz mal, nem se associa com os perversos, e não tira proveito de empréstimos ilícitos para se beneficiar. Ele honra os que temem ao Senhor. Por que o cidadão do céu se empenha nessas práticas? Deixa eu dizer a você. Ele não se empenha, ele simplesmente nasceu de novo, foi transformado pelo Espírito de Deus. Ele não precisa mostrar que é espiritual, porque ele é espiritual. Amém? Comunhão com o Senhor é testificada no viver diário desse homem, dessa mulher de Deus, aonde quer que ele esteja. Que o Senhor, ele possa continuar ministrando ao seu coração, que ao sair daqui, em toda a minha deficiência, o Senhor, ele possa continuar ministrando a cada um de nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos dividir para orar uns pelos outros.